síndrome de Down, se você sorrir para ela, ela sorri para você. A vontade de falar, e escrever, e dizer, e fazer a inclusão. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. É um projeto que tem um propósito de educar, ensinar e acolher todas as mães. Eu sou a Natália Lopes, mãe do Vini, nosso milagre. E eu quero começar o Voz das Mães de hoje super especial, agradecendo a nossa patrocinadora, Aqui Amor Moda Inclusiva, que tem um trabalho incrível da Josi, que tem feito a moda para as crianças com deficiência. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem, seguirem e conhecer um pouco mais do trabalho da Aqui Amor. Hoje eu estou muito feliz de receber essa convidada, porque eu tenho certeza que foi Deus que promoveu esse encontro. Ela é mestre em ensino da ciência da educação e ambiente, fonoaudióloga, psicomotricista, autora de vários livros, e foi por causa desses livros que a gente se conheceu. E eu vou deixar ela contar um pouco mais sobre todo esse currículo que ela tem. Fátima, obrigada por você aceitar o nosso convite do Voz das Mães. Tá sendo muito especial ter você aqui. Tô muito, muito, muito feliz. E eu queria que você contasse, já começando, como que você entrou nesse mundo da inclusão, né? Porque você não é mãe atípica, mas é filha atípica. Pois é, né? Bom, em primeiro lugar, feliz, muito feliz de poder estar aqui, contribuir com esse momento, né? Eu acho que Voz das Mães, eu acho que veio para modificar. Veio para falar aquilo que nós queremos falar, que todas precisam falar e que muitas vezes não tem um canal. Sim. Né? E eu acho que isso é fundamental. Vocês estão fazendo a diferença. Natália, que delícia! Né? Pois é, eu não sou mãe atípica, mas eu sou filha atípica. Você me descreveu aí, né? Sou mestre, sou professora, sou docente, sou fonoaudióloga. Minha primeira formação é fonoaudiologia, e na fonoaudiologia, né, eu fui me embreando, cheguei a psicomotricista, né, e fui me buscando outras formações, mas antes disso, mas depois de um bom tempo, eu sou mãe, eu sou esposa, hoje eu sou avó. Que delícia. Né? E eu estou, se você me permitir, nesse momento eu estou vestida com um macacãozinho preto, né, com uma blusa branca. Meu cabelinho é bem curto, tá assim esbranquiçado, tá lindo meu cabelo, tá assim um cinza muito legal, né? Claro, envelhecendo. E ele tá curtinho, ele é muito curtinho. Eu uso óculos. Meu óculos atualmente é um óculos meio tartaruga, né? Todo cheio de arredondado e tal. Mas eu sou essa pessoa. E eu sou uma pessoa muito feliz. Eu ia falar isso. E tem um sorriso no rosto que feliz. Eu acho que foi isso a coisa que mais deu a conexão quando a gente se viu a primeira vez. E você me deu um abraço tão acolhedor, tão bom, né? Que eu falei, eu preciso dela no Voz das Mães. As pessoas precisam conhecer a Fátima. Pois é, o que eu gosto, isso que a gente sente falta, né? Quando nós entramos na pandemia, eu senti muito, eu me apavorei, como muita gente se apavorou. Né? E principalmente sendo uma psicomotricista, a gente se apavora mais ainda, porque Sim. A gente não pode pegar, a gente não podia estar presente, né? E eu gosto disso, eu gosto de receber as pessoas, né? Não para ser recebida, mas eu gosto de receber para sentir o calor do coração, sabe? Porque o coração não bate somente, ele transmite aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando. Então, isso é fundamental. Exatamente. E eu acho que a gente se encontrou exatamente por conta disso, né? A gente estava até conversando, você quando apareceu na Bienal, você foi diretamente no livro, né? Naquele livro, Sim. Inclusão, muitos olhares, vários caminhos e um grande desafio. Por que a inclusão é isso. Sim. Né? Sempre foi. E ainda tem muito chão pela frente. Muito. Muito, muito, muito chão pela frente. Né? Eu sou uma filha típica, né? Fui
né? Mas eu acho que eu sou ainda, porque apesar dele não estar mais junto de mim, eu vou ser sempre filha dele. Exatamente. Né? E ele foi uma pessoa surda, né? Ele tinha uma surdez nos 2 ouvidos, né? E já eu tô com 62 anos. Isso eu tinha 6 anos de idade, né? Quando comecei a perceber, né, que meu pai era diferente. Mas por que eu percebi que ele era diferente? Porque eu percebi as pessoas tratando ele, né? As brincadeiras que vinham. E eu sentia que ele muitas vezes não gostava. Ele era uma pessoa em ascensão, ele era uma pessoa empresário e tudo mais, era contador, ele tinha uma condição, né, intelectiva muito fantástica. Mas ele sofria, porque ele era uma pessoa, né? Mas eu tinha 6 anos de idade, então eu queria compreender aquilo. Eu entendia, mas eu não compreendia. Com o passar dos anos, eu comecei a compreender, né? Por quê? Porque eu comecei a estudar, né? E eu não podia ser diferente, eu não podia deixar de falar da inclusão, de entrar nesse meio, em função daquilo que eu queria como resposta, né? Então, o que eu fui fazer logo de imediato? Fonoaudiologia. Né? Meu pai tinha, apesar de ter sido muitos anos atrás, ele tinha nos óculos, as 2 hastes dele eram aparelhos. Né? E era muito interessante que de vez em quando eu conto isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, porque de vez em quando eu percebia meu pai mexendo no cabelo dele, e não tinha porquê ele mexer no cabelo. Mas eram situações, né? Mas eu comecei a perceber as situações, né? Eu sabia que ele fazia isso, mas eu queria saber por quê. Então, eu comecei a perceber as situações. Então, tinham situações típicas que ele fazia isso. E eu descobri. Né? Descobri por quê? Porque quando ele fazia isso, mexia no cabelo, botava o cabelo para trás da orelha, ele desligava os aparelhos. Maravilhoso. Ele desligava e justamente nas situações que né? ele não queria ouvir. Que ele não queria ouvir. Né? Esperto. Então, ele se desligava do mundo. E aquilo me chamava muita atenção. Eu falei assim, cara, que delícia. Mas o que eu acho muito legal, Natália, é que eu tinha 6 anos de idade. Sim. E 6 anos de idade, se preocupar com isso, né? Eu acho que já tinha uma veiazinha e tinha, né? Sim. Claro. E eu falei assim, eu não podia deixar de falar sobre isso. Mas na né? sua infância, você tinha isso? Os seus pais chegaram a conversar, explicar? Não. O que ele tinha, não? Não, eles tinham até receio de falar sobre, porque antigamente não tinha um diálogo, não era assim aquela coisa, olha, seu pai tem um problema assim, tem um problema assado, não, até porque era aquela coisa de eu era, né, a lei maior, né, eu tinha uma condição. Isso na questão dele, né? Eu não podia dizer que eu tinha uma deficiência. Era muito velado. Era muito velado, né? Então, com o passar do tempo, é que eu fui descobrindo, né? E aos 6 anos de idade, que foi uma grande descoberta, né? Foi quando eu, vendo isso, passando por isso, e descobrindo essa questão dele desligar o aparelho, eu fui até ele, perguntei. Né? Eu falei assim, pai, eu descobri por que você faz isso. E ele olhou para mim e falou assim, por quê? Eu falei assim, porque você desliga o aparelho. E o mais interessante, Natália, que eu olhava para ele. Eu pedia para ele ler os meus lábios. Olha que coisa, né? E eu esperei 2 coisas. Eu esperei ele brigar comigo, né? Ou ele fazia uma outra coisa. Graças a Deus ele fez a outra coisa, que foi me dar um abraço e dizer para mim, é o nosso segredo. E foi o nosso segredo. Nem minha mãe soube disso, né? E hoje eu conto para Deus e o mundo, ele deve estar lá em cima, falando, meu Deus, ela conta para todo mundo. Mas a minha mãe faleceu sem saber dessa nossa... Que você sabia. Pacto, né? Tá. Foi um pacto Sim. que eu fiz com meu pai.
E eu sabia, mas depois, com o passar dos anos, é claro que foi se falado, né? Mas dessa coisa dele desligar o aparelho, eu nunca falei para ninguém, né? Nem ele, e a gente ficou com essa curiosidade aí, só nossa. E foi isso, né? Então, quando eu entrei para a faculdade de fonoaudiologia, eu queria descobrir muita coisa. Eu queria muitas respostas. Eu queria saber por que meu pai não conseguia fazer certas situações, porque ele não podia fazer certas, né? Tinham situações que, naquela época, era muito difícil também para ele poder fazer, né? A condição que ele tinha, ele podia ter todas as condições intelectivas, né? Todas as condições econômicas, mas ele não tinha social. Sim. Né? Então, a sociedade em si não o colocava muitas vezes no lugar dele. Né? Ao contrário, tirava ele do lugar. Libras já era uma coisa Já, mas era utilizada? muito difícil. Tá. Era muito difícil mesmo, sabe? Então, depois foi acontecendo. Eu tentei aprender. Isso é uma das coisas que eu me arrependo muito. Mas como ele usava aparelho, não Você foi para mim, não foi uma necessidade. Sim. Eu me arrependo, sim. Posso dizer isso com toda sinceridade. Eu me arrependo, sim, de eu não ter me aprofundado. Ainda dá tempo. Sim. Hoje, nem tanto. Nem tanto porque eu tenho uma outra condição de vida que não me dá suporte, né, neural de fazer isso. Tá. Né? Eu esqueço com muita facilidade. Então, hoje não dá. Mas é uma coisa que se eu tivesse e vou ter uma outra vida, eu vou voltar querendo fazer Libras, sem dúvida nenhuma. Eu acho lindo. Sem dúvida nenhuma. Eu acho lindo porque eu queria ter aprendido mais. Sim. Ainda dá tempo de aprender. Mas eu tive 3 amigos surdos na época da escola, que eu aprendi alfabeto, me comunicava com eles de alguma forma para tentar ajudá-los na escola, porque eram 3 e na época do meu colégio não tinha aquela assistente, né, de Libras que fica junto com a professora, não tinha isso que era pedido, né, nas escolas. Então, eu tentava ajudar ao máximo e acho que a inclusão já vem, desde ali, que foi o que a gente estava conversando. Acho que né? Deus vai colocando as coisas no nosso caminho para, vai aprender sobre isso, vai aprender sobre aquilo, pra gente ir evoluindo, né? Sim. Agora, vamos falar sobre inclusão, inclusive, porque eu vou ler aqui. Esse eu tenho que ler porque você me mandou um texto ontem, que foi tão lindo. Você falou assim pra mim: incluir não é uma série de contextos sociais para bem de uma sociedade melhor. Sem ranço do preconceito, faz-se necessário sempre estar atento ao tema inclusão. A inclusão não é um direito que precisa ser conquistado, quando achamos assim. Damos a oportunidade de discriminar. Ela é um direito básico e não apenas uma meta que pode ser alcançada, mas uma jornada com propósito. Pensar na inclusão é valorizar o sujeito sem tecer considerações de imediato. A deficiência está nos nossos olhos. Inclusão é um sentimento, é dar oportunidades, é colocar em prática com sinceridade e seriedade aquilo que se acredita. Me fala sobre inclusão para você. Inclusão, em primeiro lugar, a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas, né? E uma das coisas principais é você parar de pensar que existe a deficiência, né? Existe. Todos nós somos. Todos nós somos. Ninguém é perfeito, graças a Deus. Só que eu busco muito a questão da eficiência. Por que não ver a eficiência? Quando você não consegue fazer uma atividade com o seu corpo por em todo, e você consegue levantar um dedinho, é por esse dedinho que você vai buscar. É a eficiência dessa pessoa. Então, é isso que você tem que começar a quebrar. Ele tem uma deficiência, mas qual é a eficiência dele antes disso? Porque quando você pensa você vai receber umas pessoas com deficiências no seu escritório, na sua instituição, no lugar que você está. E, de repente, você pensa, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Você já não está pensando na inclusão. Você está excluindo essa pessoa. Então, você tem que saber
recebê-los. Você tem que ter o planejamento. Você já tem que ter a sua intenção de planejar, né? Você tem que buscar alguma coisa. Primeiro que se você não é bem recebida, esses dias, por exemplo, eu entrei num lugar onde eu achava que era completamente diferente, fui recebida de uma forma tão assim, sem sorriso, que aquilo me fez mal. E é justamente a pessoa que tem deficiência busca muito mais isso. Qualquer um de nós busca. Sim. Eu busco, qualquer um de nós. A pessoa com deficiência é exatamente isso, né? Nós estávamos falando sobre a síndrome de Down. Uhum. A síndrome de Down, se você sorrir para ela sorri para você. Ela não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Né? E é justamente isso. Você tem que dar possibilidade. E antes, você tem que ter e saber que você tem sensibilidade para saber o que é isso. Sim. O que é inclusão. Né? Incluir não é só colocar no lugar. Não é isso. Incluir é você saber receber essa pessoa. É ela se sentir no lugar que ela pertence. Sim. É ela saber que existe amor, que existe acolhimento, que existe o abraço, que pode beijar sim e que você pode responder com um sorriso. Isso é inclusão. Você, a partir do momento que você sabe o que é essa inclusão, aí você vai saber o que é lei, você vai se aprofundar nela. Sim. Então, eu, antes de tudo, eu fui primeiro saber o que era receber. Eu, antes de tudo, eu fui entender o que aquela minha aluna que tinha uma deficiência auditiva, né, entrava na minha sala e, diante de todos os colegas que sabiam, que ouviam, ela estava fora do contexto. E eu não sabia que ela tinha uma deficiência auditiva. Quando eu percebi, e eu percebi sem saber, eu percebi. E por que eu percebi? Porque eu tenho uma sensibilidade para isso. Uhum. O que eu fiz? Eu trabalho muito com música. Naquela época, a gente trabalhava muito com aqueles sons que iam... Aqueles aparelhos de som, né, que você botava CD, uhum, né, e tal. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente, numa turma de 80... eu simplesmente peguei aquele aparelho e botei embaixo do pé dela. E falei para todos, sem olhar para eles, mas olhando para ela, porque ela fazia a leitura labial. Falei, eu estou dando aula para todos, mas quem vai ver o que eu estou falando de imediato é você. Ela precisava ser incluída. Sim. Ela precisava. E foi uma coisa deliciosa. Até hoje nós somos grandes amigas, né? E eu tenho esse privilégio, né, de sempre perpetuar as minhas amizades, porque eu sempre digo para meus alunos, né, eles são meus alunos naquele momento, mas a partir do momento que eles são meus alunos, eles passam a ser meus amigos. Porque eu, de alguma forma ou de outra, independente de alguma deficiência ou não, eles estão sendo incluídos na minha vida. Inclusive, falando de alunos, quero deixar aqui muito bem registrado que quando eu postei a nossa foto e falei que você estaria aqui, 4 pessoas vieram me falar que eram suas alunas, viu? Delícia, e super felizes. Você não acredita, é a Fátima. E aí me encheu mais o coração ainda. Eu falei, gente, sabia que a Fátima tinha que estar aqui. Que delícia. Isso é muito bom. E olha, eu faço aquilo que eu faço, primeiro que eu faço com prazer. Uhum. Né? Eu faço com prazer para quê? Para ter a oportunidade de continuar a fazer aquilo que eu estou fazendo. E eu ensino meus alunos para eles poderem, através do prazer, para eles poderem ter o desejo de querer saber mais. Então, esse desejo não fica só na leitura de um livro, não fica só naquilo que você está falando, naquilo que você está mexendo ou fazendo com ele. Não, fica para a vida. Né? Fica para buscar essa amizade. Sim.
que vai ficar para o resto da vida. Né? Então, é isso isso. é que é bom. E eu faço por eles. É isso. Sabe que eu faço por eles? Com certeza. Eu não estou falando isso por falar, não, gente. Não, dá para sentir é isso no por teu falar. olhar. Sabe? Eu não preciso disso. Sabe? Eu faço de coração. Então, é muito bom quando eu saio de uma aula, eu saio de uma palestra, quando a pessoa chega para mim, né, e fala assim, Fátima, eu vejo, além de eu ver uma aura em volta de você, eu vejo que você fala com o coração. E eu falo. Sim. Eu falo com o coração, sabe? Porque eu acho que antes de qualquer palavra, você tem que abrir o seu coração. Porque fazer por fazer, Natália, qualquer um de nós faz. Fazer porque você precisa fazer para alguma coisa em prol de alguém é diferente. Até antes da gente entrar para falar de psicomotricidade, eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente conversou foi quando o rapaz da editora WAK. Eu não quis falar o nome errado. WAK. A editora WAK. Alguns falam WAK. Eu ia falar. Alguns falam. Então, e aí a gente estava conversando e aí ele me contou que você está doente. Sim. E aí, quando ele me contou isso, eu falei, gente... Aí a gente começou a conversar e você me falou uma coisa assim. Falou, Natália, até o último dia da minha vida eu quero fazer isso. Sim, com certeza. E aquilo me deu um negócio. Eu falei, meu Deus, que luz é essa? Como que tá, se você puder contar a história, mas como conviver com isso, né? Porque assim, a gente vai falar de doença, e aí tem, lógico, a nossa mente, né? Que a gente tem que cuidar muito bem da nossa mente também. E aí vem muito em paralelo as mães atípicas que têm os seus filhos. Então, lógico que é uma dor que é diferente, né? Porque é no outro, é no filho. Mas em você, como que você tá conseguindo lidar com isso há 6 anos? 6 anos. 6 anos. Né? Eu comecei com um câncer de mama, né? Tirei, né? O quadrante, fiz esvaziamento e tal. Mas era um câncer muito agressivo, que, aliás, já naquela época, eles já não acreditavam muito que eu ia conseguir, né? E tô aqui, né? Graças a Deus. Mas era um câncer que poderia dar metástase, né? E eu fui premiada, de alguma forma. Deus sabe por que eu fui premiada, né? De alguma forma. E eu tenho 6 lesões na cabeça, né? E aí eu falei assim, na cabeça... E o que eu vou escrever? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça, será que eu vou esquecer? Então, por isso que eu te falei a questão de fazer a Libras hoje, né? Algumas coisas eu já não posso fazer mais, porque eu já não lembro, porque a minha memória está sendo muito mexida, né? A minha memória recente, ela já está muito curta mesmo, né? Eu tenho muita memória antiga. Então, isso é uma coisa que ainda me ajuda bastante. Então, infelizmente, para aprender agora, eu leio e tudo, mas aquilo que eu li, né, logo depois eu esqueço. Né? Então, eu não vou poder fazer, mas eu vou vir. Com certeza eu vou vir em outras vidas e fazer, não tenha dúvida nenhuma. Mas são 6 anos de luta, né? Mas aí você começou a sua pergunta da seguinte forma: como é que você tem uma doença, né? Você está doente? Eu falei assim, eu tenho uma doença, mas eu não estou doente, tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre falei para mim mesma, né? Então, foi um dos livros que eu fiz, que foi Surge a Esperança, né? Após um diagnóstico de câncer, né? Eu conto toda a minha trajetória e eu falo isso, né? Tem uma doença? Tem uma doença. É esse livro aqui. É esse livro aí. Né? Depois eu vou deixar o link de todos os livros. Esse livro aí. Que aí a gente vai vender esses livros também. As mamães precisam. Eu já estou no segundo da fase. Ai, que delícia. E aí eu conto, né? O que eu fiz e o que eu estou fazendo, né? Primeiro, eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu tenho filhos lindos, fantásticos. Eu tenho um marido que é um parceiraço, né? Que eu amo de paixão, por sinal.
tenho agora essa minha neta que está me dando assim uma força fantástica. Eu fico com ela, né? Então, isso me ajuda demais, né? Tem um médico que para mim é aquela pessoa fundamental na minha vida, né? Que nunca me falou assim, você não vai conseguir. Que isso é uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Exato. Né? A gente vai conseguir de alguma forma. Né? E isso quando eu falo para você, para o resto da vida, até o último momento da minha vida, vou fazer isso sim. Na Bienal agora, mais uma vez, o meu 10º livro, né? Eu coloquei, lancei, né? E já tenho projeto de mais 2. Né? E cada um deles tem uma história maravilhosa. E é justamente isso que eu vou fazer. Então, a doença, né? Ela veio, né? Mas eu não a convidei para vir. Né? Não a convidei para vir. Então, eu não vivo com ela. Eu não vivo para ela. Né? Então, eu vivo para aquilo que realmente eu acredito. Né? Não é que eu não acredite na doença. Sim. Eu acredito, claro. Né? Eu sinto dor, eu choro. Né? Agora, uma outra coisa também fundamental nesse processo todo é a fé. Sim. Gente, a fé fundamental. Eu acho que não tem um episódio do Voz das Mães que a gente não fale sobre fé. A fé é fundamental. A fé... eu falo que Deus é Deus dos médicos, né? E aí, falando em médicos, eu vou até entrar numa frase que você me falou agora, que a gente estava conversando lá fora, que é sobre isso, né? O seu médico não te deu um tempo, ele não te deu nada de olhar para você e falar não vai dar certo ou qualquer coisa do tipo. Diferente da minha médica, não a minha médica, né? Doutora Maíra maravilhosa, mas eu tive uma médica que falou, seu filho não vai sobreviver. E aí eu te pergunto, o que a gente faz com esses médicos? Olha, eu acho que esses médicos, não adianta nada a gente falar assim, não tem sensibilidade, não tem, né? A gente vai falar que sim, não tem. É uma pessoa que não tem uma sensibilidade, é insensível mesmo, né? Porque você falar para o outro que não vai conseguir, pelo amor de Deus, é preferível que fique calado, né? Mas como tá num lugar onde acha que pode falar isso, então acaba falando. Exato. Né? Mas são 2 coisas que eu acho que a gente precisa fazer com eles. Né? Ter muita dó. Muita dó dessa pessoa. E outra, já que a gente tem fé, rezar por eles. Rezar. Modificar, não sei se vai modificar, mas pelo menos diminui. Diminui o sofrimento, porque a partir do momento que ele faz isso, ele acaba sofrendo mais tarde, porque lá na frente ele vai descobrir que ele não deveria ter feito isso, sabe? E quando ele estiver na entrada lá do céu, né, o Deus vai falar, você não tinha que ter falado isso. Para que você falou? Exato. Então, acho que eles precisam de cuidados também. Sabe? Então, eu sempre me coloco à disposição. Eu sempre me coloco para um colo, para um abraço, para um beijo. Entendeu? Que eu acho que essas pessoas precisam disso. Sim. E acho que foi o que a gente estava falando, né? Eu acho que isso deveria ser ensinado desde a faculdade, né? Com certeza. Porque você na tem... vida, né? Na vida. Você mas tem na faculdade, com que você já que ela está se né? formando, né? Mas é a mesma coisa. Acho que na vida a gente tem que tomar cuidado com o que se fala. O médico tem que aprender que ele precisa ter empatia. Porque as pessoas não sabem o que é empatia, né? Elas acham que elas sabem. Elas acham que falam assim, eu te entendo. Não, desculpa, você não me entende. Você não sabe o que é. Com certeza. Você não tem nem noção, né? E aquela seguinte frase que estávamos falando, que é o vai ficar tudo bem, né? Relaxa, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Se você não quiser que fique, primeiro não vai ficar, né? E você tem que ter certeza disso. Quem você, né, para poder dizer para o outro, vai ficar tudo bem. O que você pode dizer, que aliás é uma coisa que a gente pode ensinar, vamos dizer assim, né? Eu posso estar sendo audaciosa de dizer assim, eu vou te ensinar. Mas uma dica, né? Chega próximo à pessoa e fala assim,
O que você precisa que eu diga a você? Sabe? Que às vezes a pessoa só quer colo, né? Então, às vezes, um olhar, às vezes um abraço, às vezes um sorriso, às vezes tô junto, sabe? Já é o suficiente. Então, não precisa ter um discurso. Não, e às vezes eu falava isso muito pro Robson. Tem hora que eu só quero falar. Eu não quero ouvir. Eu só quero falar, eu só quero despejar, porque tá tanta coisa guardada que eu só quero falar. Não precisa nem responder. Fala, tudo bem, vem cá, me dá um abraço. É isso aí. Tem uma música do Skank que fala isso, que eu falo que é a minha música da infância com a minha mãe. Que é quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu tô triste, não precisa falar nada. Exatamente. Só vem aqui, me abraça, me acolhe e tá tudo certo. Isso é uma das coisas que eu faço muito com meus alunos, principalmente. Né? Eu não os ouço, eu os escuto. É diferente. Isso é muito importante. É muito diferente. Né? Eu sempre... no outro dia eu estava até escrevendo e estava colocando essas diferenças. Né? Você ouve, mas você escutar é muito diferente. Completamente. Né? Você andar, você anda, mas você caminhar é muito diferente. Você vê, mas você olhar é muito diferente. Né? Então, você se aprofunda. Isso é que é importante. É verdade. Sabe? É justamente isso. Vamos falar sobre inclusão de novo, que eu amo esse tema. Vamos. Você me mandou uma frase do Paulo Freire, que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. E aí eu te pergunto, o que precisa ser feito para diminuir essa distância? O que a gente precisa fazer mais para falar mais sobre inclusão? Tem muitas marcas que levantam bandeiras, né? Eu sou da inclusão, eu tenho cotas, eu tenho vagas. Mas aí na hora mesmo, não é. É completamente diferente. Né? Primeiro, é aquilo que a gente já falou antes. Né? Você tem que saber o que é inclusão. Né? Segundo, você tem que ter a sensibilidade e a vontade. Sim. Isso é fato, né? Você não é uma pessoa perfeita. Você pode errar sim, né? Mas você tem que ter um propósito. Então, a inclusão não é só você conhecer o que é a lei sobre isso, sobre aquilo outro. Mas é você compreender, por exemplo, o que um pai e uma mãe precisa ter para saber por que seu filho não está sendo incluído. Exato. Isso ninguém pensa o quanto que esses pais precisam de acolhimento. Sabe? Sim. Eles precisam, porque, gente, são eles que vão cuidar. São eles que estão vivendo aquilo. Nós estamos sendo um paliativo, né? Nós estamos ajudando de alguma forma. Mas quem está com ele, quem está precisando, né? Aquele que precisa, são esses pais. Esses pais também precisam. Eu sempre digo que o pai da pessoa que precisa ser incluída também precisam ser inclusos. Muito. Sabe? Demais. E a inclusão não vem só com a questão de você fazer. Não. A inclusão vem com aquela lógica de que você permite eles estarem dentro para poder fazer junto. Sim. Sabe? Eu morria de medo, né? O Vini foi diagnosticado com uma displasia esquelética letal. Mas se não fosse letal, ele teria a displasia esquelética. Sim. E uma das coisas que ele teria seria o nanismo. Que até agora, com todos os exames genéticos, não apresentou nada. Mas eu tinha muito medo de como seria essa inclusão. Porque eu não conhecia o nanismo. Eu nunca tinha parado para pensar que estamos pós-pandemia e como ficou o álcool gel para quem tem nanismo. Eu nunca tinha parado para pensar que você não pode chamar uma pessoa que tem nanismo de anão. De anão.
Eu nunca tinha entendido isso. Pessoa pequena. Porque eu era zoada na escola, Sim, né? Eu também. Porque por causa do meu tamanho, pintor de rodapé, nanana. E aí, não. A gente tinha amigos que falavam isso, mas pra mim nunca foi uma coisa que eu achava ruim e tal. E aí, quando eu tive esse diagnóstico, eu falei, gente, como meu filho vai ser Vai passar incluído? por isso, né? Porque assim, você tem Branca de Neve, os 7 Anões, tem o lado lúdico, que beleza, você pode pegar, mas e ali na realidade, como que é? E aí eu entrei em grupos, né? Entrei no grupo do Instituto Nacional do Nanismo, fui entender, inclusive a Juliana, a presidente, né, do Instituto, ela me ajudou muito. A gente vai trazer ela ainda para falar no Voz das Mães. Só que foi nesse mundo que eu comecei a aprender o pouquíssimo que eu sei, que é muito pouco ainda, sobre inclusão. E eu percebi o quanto a gente não é preparado na vida para incluir as pessoas. E é muito louco isso, né? Porque você para e você fala assim, escola, tudo, né? O mundo. E até onde vai? Não é. Eu acho que não deveria nem ser aquela coisa assim, vamos prestar atenção neles porque eles são diferentes. Não precisava disso. Não. Se você conhecesse de fato o que era aquilo, você já o recebia sem um olhar diferente. Sim. Eu gosto muito da criança, que a criança, quando ela não é, envolvida, ou quando ela não quando ela não recebe outras informações, ela é a melhor pessoa para receber qualquer um, né? Então, ela não tem, sabe? Ela não tem o vestimento daquela coisa de que, não vou aceitar ela, eu não quero ela é diferente. Não. Ela aceita, ela fala, ela convive. Se você permitir a permissão. Exatamente. É você dar a permissão que isso aconteça. Sabe? Então, eu acho que isso eu vou... Ia te perguntar agora, qual? Pois eu vou pegar esse aqui, que é para entender a síndrome de Down. Tá. Né? Para entender a síndrome de Down, como eu te falei, que cada um deles tem uma história. Esse aí não é diferente, mas para entender a síndrome de Down, eu tive uma aluna que ela passou por uma série de situações, ela teve vários abortos, né? E ela acabou engravidando, né, dessa vez, e eu estava próximo, porque eu era professora dela no curso, e eu tive a oportunidade de passar toda a gestação, né? Ela estava no curso, eu professora, então foi muito bom isso. Foi muito delicioso. Isso eu conto ali, tem no próprio, nos dizeres, né? Aí passou, né? Passaram-se os 9 meses e tal. E como eu viajava, hoje nem tanto, mas eu viajava muito. Era toda semana eu estava viajando, ministrando palestras e tal, essa coisa, ministrando cursos, essa coisa toda. E eu me lembro muito bem onde eu estava. Eu estava em São Paulo, tinha acabado de palestrar e estava descansando na sala quando eu recebi o telefonema dela. Falei assim, professora, ela nem me falava professora, Fátima. Ela falei assim, oi, querida, e aí, tá tudo bem? Porque eu sabia que estava para nascer, então eu falei assim, tá tudo bem? Eu falei assim, Pedro nasceu. Eu falei assim, ai, que delícia, que coisa boa, maravilhosa, não sei o quê. Foi muito boa, eu senti que ela não ficou, assim, ela ficou meio travada, e aquilo né, porque percebe-se, né? Eu falei assim, o que houve? Ela falou assim, não, ele nasceu, mas eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei assim, o que é? Eu falei assim, ele tem síndrome de Down. Aí ela perguntou, e agora? O que eu faço? Eu simplesmente respondi a ela, seja mãe. Dê muito amor. Seja mãe, né? E isso ela foi. Mas o Pedro, como muitos, né, que apresentam a síndrome de Down, eles
apresentam várias características, né? E uma das características é o refluxo que eles têm e tal. E o Pedro não foi diferente, né? Ele também estava dentro da porcentagem que apresentou o refluxo e tal. E ele teve uma piora, ele teve um quadro, foi piorando, ele foi internado com 15 dias de vida. E infelizmente ele não saiu mais, né? 6 meses depois ele veio a falecer. Mas eu falei para ela e para o pai, né? Para os 2 queridos que eu amo de paixão. Falei assim, ele veio para dizer alguma coisa para vocês. Sim. Ele não veio à toa. Ele veio com certeza, né? Primeiro para dar o dom a vocês de ser pai e mãe. Exatamente. Que é a primeira coisa, né? E segundo, veio mostrar o que vocês podem fazer. E eles fazem um trabalho maravilhoso, né? Tem lindos filhos, tem outros filhos, né? Tem neto e tal, essa coisa. Eu falei assim, é isso que vocês vão fazer, né? Então, sejam felizes. Eu me emociono porque foi o que eu estava te contando, né? Eu perdi 2 bebês e eu cheguei a ouvir de pessoas falando assim, ai, mas que bom, graças a Deus, pelo menos não veio com síndrome de Down. E eu falava, gente, não, viesse como fosse. Lógico, ai, Natália, você vai falar que, você deseja isso? Não, nenhuma mãe deseja. Tipo, quando eu era criança eu falava, porque eu via, eu tinha contato, mas não é um desejo de mãe. Mas quando você tem, você fala, eu vou amar do mesmo jeito. E as pessoas falavam assim, você pode interromper. Eu ouvi, né, na gestação que eu podia interromper a minha gestação, porque o Vini poderia não sobreviver. E eu falava, gente, eu conversei com uma mãe, que foi uma das poucas mães que eu conversei, que ela teve o filho dela durante 11 minutos no braço dela. Mas teve, né? Mas teve. E eu falava... Amor, trocou amor. E eu falava isso, eu falava assim, se o Vinícius vier pra ficar o tempo que ele tiver que ficar... É o tempo dele. Vai ser o tempo dele. É o tempo dele. E tá tudo bem. E o tempo de vocês, né? O tempo da gestação. Mas se ele não sobreviver quando ele nascer, tá tudo bem. Ele teve o tempo da gestação comigo. Eu vou até o final. Esteve com ele. Eu vou até o final. Eu não vou fazer nada pra mudar isso. Sem dúvida. E eu acho que esse amor, eu acho que transforma qualquer coisa. E é isso que faz a diferença de vocês. Né? A voz das mães é exatamente isso. É isso. É você poder dar essa voz a essa mãe de dizer isso. Dizer isso. É o que eu faço com meus livros. Cada um deles tem a sua história, porque são as vozes que eu dou para os meus queridos autores. Eu tenho muitos. Tem livros que são ex-alunos meus, que eu organizei, esse último e o penúltimo, principalmente, são ex-alunos. O terceiro, alguma coisa assim, o Como Aplicar Psicomotricidade, também foram ex-alunos meus. Então, são mães que têm depoimentos maravilhosos neles, né? São mães atípicas que falam, livros de inclusão ou não, eles falam. Por quê? Porque eu acho que a gente está aqui para isso. A gente está aqui a aproveitar. Eu não quero ser uma pessoa famosa, eu não quero ser uma... Não, eu não quero isso. Eu quero poder ajudar de alguma forma. E a minha ajuda é isso. É eu poder dar voz. Já que eu tenho uma voz, então eu vou dar a voz para o outro. Sem dúvida nenhuma. Exato. Eu vou ajudar isso. Eu vou ajudar nesse caminhar, porque são esses caminhos. A gente tem que aprender... Uma coisa muito importante, sabe, Natália? A gente não tem que andar. Por isso que o andar é diferente do caminhar. Porque quando você anda por uma obrigação. Você anda porque você tem que ir para resolver alguma coisa. Você anda porque tem que acontecer. Mas quando você caminha, você dá vez a você. Você dá oportunidade a você. Então, quando você dá oportunidade a você, você não ouve apenas os pássaros, você ouve o canto deles. Você não vê apenas as flores que estão no caminho, você olha a beleza dessas flores. Por isso a diferença, né? Então, eu acho que é isso. Agora, veja bem, isso eu não sou essa pessoa, eu não fui essa pessoa a vida inteira, eu aprendi isso. Sim.
mas eu me permiti aprender. Sabe? Então, eu me permito aprender ainda. Eu não sei tudo. Eu aprendo. Então, por isso que eu escuto. Então, eu gosto de escutar. Eu não gosto apenas de ouvir. Eu gosto de escutar, porque são essas escutas que vão fazer com que eu pense e faça diferença. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Né? Então, quando eu sei essa diferença, eu sei que, de alguma forma, eu vou ajudar. Com certeza. Não tenha dúvida. A gente levou o Vini na fazendinha, né, do Sim. Rio. E aí, de surpresa, uma mãe veio falar comigo e falou, eu te sigo. Eu tomei até um susto. Que delícia. Eu falei, sério? Ela falou, sério, eu sou mãe atípica também. E aí ela começou a me contar a história da filha dela. E aí eu falei, vem no Voz das Mães, vamos contar a sua história? Ela falou, Natália... Não, a filha dela teve 3 rins, nasceu com 3 rins. E aí teve que tirar um. E aí ela falou assim, Natália, tem tantas histórias que são mais importantes do que a minha. Eu parei, olhei pra ela e falei, não. Você sabe por que não? Porque assim, se você tá me ouvindo e eu te ajudei em alguma coisa, pra mim isso é o que vale. É isso aí. Se eu ajudar uma pessoa, é o que vale. Você não sabe se tem uma mãe de outro lado do mundo ouvindo sua história que você pode ajudar. Como aconteceu comigo, de eu conversar com mães e de mães virem me mandar mensagem. Há pouco tempo atrás eu recebi, Natália, tô passando pela mesma situação. E tem hora que não é um vai ficar tudo bem, mas é acolher e ouvir essa mãe. Isso aí. Porque ela não tem com quem conversar, ela não tem pra quem se abrir, ela não tem pra quem contar a história dela. E ela precisa falar, porque a gente tem isso, né? A gente precisa falar, soltar, tirar um pouco do que tá aqui dentro. É. E eu acho que é isso. O Voz das Mães, ele vem... E quando eu te contei sobre o Voz das Mães, você e aquelas 2 pessoas que estavam com você, 2 mulheres maravilhosas, elas falaram a mesma coisa. Elas falaram que projeto lindo, porque realmente... Posso falar o nome delas? Pode, por favor. Aline Miranda e Renata Maravilhosas. Alves. 2 pessoas maravilhosas. Que vão vir pro Voz das Se Mães Deus também. quiser. Que a gente já Se tá Deus combinando. quiser. Sem dúvida. E aí foi isso. E aí quando eu ouvi de vocês falando assim, olha, é isso. A gente tem que realmente dar voz às mães. Porque a gente ouve muita gente, né? Sim. Mas as mães mesmo, a gente não ouve. Não. Elas ficam caladas. Não. E aí se calam cada vez mais. Se calam cada vez mais e esse calar é muito preocupante. Sim. Por quê? Porque revigora a doença. Ela adoece. E se ela adoece, quem é que vai cuidar? Primeiro que ela vai precisar de cuidados. Sim. Né? Mas ela também precisa cuidar do outro. E aí? Como é que fica? A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa preocupação. As pessoas têm que pensar nisso. Sim. Né? Então, tem, sim. Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de colocar, né? Lançar dentro de uma instituição que eu trabalhava, que era uma instituição só para pessoas, naquela época, né? Era reabilitação, né? Somente pessoas com deficiência. E eu implantei a psicomotricidade nessa instituição. Mas eu queria, sim, trabalhar as crianças, porque nós não tínhamos, né? E foi muito bom. Isso há 30 e tantos anos atrás. E foi muito bom, foi muito bem recebido, mas principalmente foi muito bem recebido pelas mães. Por quê? Porque eu não me preocupei apenas fazer esse trabalho, né, com as crianças. Eu também coloquei aquelas mães. Aquelas mães, Natália, que iam para lá, nessa instituição, ficavam horas, horas e horas. E elas eram pessoas de comunidades, né, e que precisavam se deslocar e não podiam voltar para casa quando deixassem os filhos. Elas tinham que ficar lá, porque senão o dinheiro não dava para passagem. Sim. E ainda não tinha aquela coisa de não pagar. Eles tinham que pagar, né? Então, elas tinham que ter aquilo contadinho. E eu falei assim, não, elas precisam ser cuidadas Sim. também. Então, eu comecei a fazer um trabalho psicomotor com elas. Foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar aquele corpo
aquele corpo que não estava ficando saudável, porque elas não estavam sendo cuidadas. Então, eu tinha que colocar saúde naqueles corpos, né? E eu tinha que mostrar aquilo para elas, e elas tinham que descobrir isso. Elas tinham que compreender isso, né? Porque chega um momento da vida que ninguém aguenta. Sim. Gente, não é suportável. Não, Você dizer que uma pessoa, uma família, né? Principalmente a mãe, que uma mãe que fica com ele ali o dia inteiro, né, cuidar dele, tratar dele de alguma forma, levar para um lugar, levar para outro, né, dizer que não precisa ser cuidada e dizer que tem paciência o dia inteiro, não tem. Não tem. E ela tem todo o direito de não ter. Ela tem todo o direito. Por quê? Porque ela precisa se cuidar. E aquela coisa, né? Todo mundo cuida da criança, todo mundo cuida de todo mundo, mas quem cuida da mãe? Quem cuida, né? Ninguém cuida da mãe. Quem cuida? Essa mãe precisa ser cuidada. E falando em psicomotricidade, me fala um pouco mais sobre o que é e como ela ajuda a promover esse desenvolvimento das crianças com deficiência. Psicomotricidade é primeiro que deveria ter em todos os lugares. Nós somos, né, todos nós, de alguma forma, somos psicomotricistas, porque nós cuidamos, né, do corpo de alguma forma. Nós trabalhamos, nós tratamos o corpo de alguma forma. Psicomotricidade é o desenvolvimento motor daquele corpo, mas não apenas no desenvolver o corpo. É saber o que aquele corpo precisa, é compreender aquele corpo, é levar a intenção àquele corpo, é ele descobrir que aquele corpo precisa ser, vamos dizer assim, ter as suas capacidades, né, de alguma forma. Então, nós temos capacidades motoras, nós temos capacidades afetivas, nós temos capacidades, né, dualistas. Então, todo esse corpo, ele precisa gerar alguma corpo. Todo corpo em movimento está trabalhando de alguma forma a psicomotricidade, mas não é fazer apenas o movimento, é saber por que aquele movimento acontece. Então, não é você apenas sentar, é você saber de que forma você pode sentar para não prejudicar aquele corpo. É saber o que vem por dentro desse corpo para poder gerar alguma coisa, né? É o aprofundamento, a lição daquele corpo nas suas relações de um corpo interno e externo. É saber o que você vai fazer, vai falar, vai agir para poder gestualizar de alguma forma, né? Aquele teu gesto, ele vai acontecer. Mas por que ele está acontecendo? Fazer por fazer, não. É saber por que está fazendo. Então, psicomotricidade é saber pensar antes de agir. Então, você pensa antes de agir. Até para não se arrepender depois. Sim. Até para você não entrar num processo, uma ansiedade, vamos dizer, né, muito grande, naquela coisa de que, meu Deus, eu tinha que ter feito isso, mas não fez. Eu tinha que ter falado isso, mas não fez. Mas por que você não fez? Por que você não pensou? Porque você não deu tempo suficiente à sua mente para poder gerar algum pensamento. E por que isso não aconteceu? Porque você não cuidou desse corpo. Que interessante. Né? Então, você anda arrastando o pé. Por que você anda arrastando o pé? Você anda arrastando o pé. Mas por que você está arrastando o pé? Ó vida, ó azar, ó céus. Sim. Porque quando você arrasta, você vai se decaindo. E quando você vê o mundo em cima desse corpo. O que você está fazendo por esse corpo? O que você está atuando com esse corpo? Então, a psicomotricidade, ela é o aprofundamento, é uma ciência que trabalha todo o processo, né, mental em função desse corpo tratado, né? Então, trabalhar o corpo através do movimento, mas um movimento pensado, um movimento agido, porque você age com o corpo, mas você tem que pensar através dele, né? Que interessante. É exatamente isso. É muito profundo. Muito. Por isso que todos deveriam,
né? Saber o que é a psicomotricidade, a sua importância, né? Em todo o desenvolvimento de uma pessoa. Né? Então, quando você atua com a psicomotricidade no desenvolvimento, né, sabendo o que realmente você está fazendo, o desenvolvimento dessa pessoa vai ser agido de uma forma diferenciada. Sem dúvida alguma. Muito importante. Muito. Nossa, muito bom. Agora, uma última pergunta pra gente finalizar e dar até dor no coração. Eu vou ter que te chamar de novo, porque assim, que bom, metade do roteiro eu não fiz. Meu diretor ali vai brigar comigo, porque metade das perguntas eu não consegui fazer. Então você vai ter que voltar. Eu falo muito, né? Não. Eu falo muito. Ah, gente, mas é tanta coisa boa, né, pra gente contar. Com Agora, certeza. 10 livros. Sim. Livros são igual ao filho, né? Muito. Filho, eu não vou perguntar se filho tem, se você tem preferência de filho, né? Não. Mas e dos livros? Tem algum que é o mais especial? Tem sim. Eu posso dizer para você, é o primeiro. Esse. Psicomotricidade, corpo, ação e emoção. Porque foi ele que me deu o parâmetro para poder começar uma sequência. Né? Então, quando o leitor virou para mim e falou assim, Fátima, fantástico. Adorei, porque a sua linguagem a gente consegue ler, consegue entender. Então, eu falei assim, não, é a partir dele, então, que eu vou. E como eu amo a inclusão, o segundo não poderia ser diferente, que é a inclusão, muitos olhares, vários caminhos. Esse é o que eu tô lendo, que eu estou apaixonada. E aí eu fui me aprofundando, porque eu tinha respostas. Sim. Né? E eu não gosto de guardar nada para mim, sabe, Natália? Nada. Eu gosto de dividir. Então, a melhor coisa que tem para você dividir com as pessoas é através do livro impresso. E você vai me ajudar a escrever o livro do Voz das Mães, hein? Isso já é uma promessa que eu tenho para mim mesma. Que a gente vai levar o Voz das Mães para virar livro e contar as histórias da mamãe. Não tenha dúvida. Tô aí. Fátima, bom, antes de qualquer coisa, eu quero, antes da gente encerrar, né? Quero agradecer de novo aqui Amor Moda Inclusiva, que é a nossa patrocinadora, e deixar aqui aberto que estamos atrás de patrocínios. O Voz das Mães não pode parar e a gente precisa de ajuda. É um projeto que foi criado por mim e pelo meu marido e a gente quer mais aqui cresça e que a gente consiga realmente levar para muitas mães. Gente, é muito necessário. Essa voz das mães tem que ter. Tem que existir. Porque eu estou sentindo isso, gente. Que bom. Fátima, obrigada. Obrigada a você. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por tudo. Obrigada, muito obrigada. Eu estou feliz. Eu acho que essa é a palavra mais certa, mas também muita gratidão. Primeiro, por você existir, tá? Por você estar dando essa oportunidade, não para mim, não. Para essas pessoas que precisam estar aqui. Isso aí é o principal. E parabéns por essa família linda que você tem, porque eu tive a oportunidade, não conheço o Vini ainda, mas eu conheço o Robson e eu vejo que vocês dois realmente precisam e merecem essa família. Sem dúvida. Obrigada.